Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Zati. Eu sou o Olavo, eu sou psicólogo e hoje eu tô aqui para falar do tema das mães, uma vez que ontem, 13 de maio, foi o Dia das Mães aqui no Brasil e acho que esse é um tema interessante para a gente refletir hoje. Eu vou falar mais especificamente da função materna, que é como a psicologia, mais especificamente a psicanálise, compreende esta questão da relação da mãe com o bebê. Às vezes as pessoas de uma forma geral, dão muita importância, né, para a mãe, enquanto aquela pessoa que vai cuidar e que vai prestar ali os cuidados que esse bebê precisa ou que a criança precisa. Mas muito mais importante do que a mãe é essa questão da função materna. Função porque ela pode ser desempenhada tanto pela mãe biológica mesmo, ou por uma mãe adotiva, ou por uma família que adota a criança, por um cuidador, por uma babá, ou até mesmo por uma professora da creche que vai desempenhar essas funções de cuidado, de reflexão e mesmo de identificação para que essa criança possa se construir ao longo aí da sua vida infantil. Então, muito mais, às vezes, importante do que a gente ficar muito preso à mãe, né? Ou a criança que não teve a mãe, e aí vai ter pessoas, vai ter mesmo até pessoas da psicologia que vão falar que porque a criança perdeu a mãe, ela tem algum trauma e ela tem algum problema. E a psicanálise vai ver isso muito diferente, porque embora às vezes a criança não tenha tido a mãe, né, biológica ou uma mãe física ali, ela certamente teve alguém que desempenhou, alguém que desenvolveu essa função materna, que nada mais é do que esse repertório, do que esse conjunto, né, de atitudes, de comportamento que essa pessoa vai ter em relação ao bebê. Por exemplo, a amamentação, a troca do bebê, os cuidados, né? A conversa, a troca de olhar com esse bebê, né? Quem vai desempenhar isso, às vezes e muito frequentemente, principalmente na sociedade contemporânea, não vai ser a mãe. Às vezes vai ser uma avó, às vezes vai ser uma cuidadora, ou às vezes até mesmo o pai dessa criança. Às vezes a mãe tem que trabalhar, ou a mãe veio a falecer no parto, e quem vai desempenhar essa função, esse cuidado, é uma outra pessoa, né? E eu acho isso muito bonito, porque isso abre muitas possibilidades para esse sujeito. Um sujeito que, num primeiro momento, ele é puramente um corpo físico, ele é basicamente um nada, e a partir desses cuidados, dessa relação que ele vai tendo com essa função materna, ele vai se desenvolvendo tanto fisicamente, mas principalmente psiquicamente, porque essa criança, ao ser discursada, ao ser falada, ao ser desejada, ela vai recebendo nomeações, ela vai recebendo ali um banho da linguagem, né, que a gente fala na psicanálise, ela vai recebendo esse discurso que vai inserindo ela num campo cultural, num campo social, e que vai estruturando essa pessoa enquanto um sujeito não só físico, mas agora um sujeito de linguagem, um sujeito barrado pela castração, que é essa falta que todos nós temos, mas que é uma falta que nos abre a possibilidade de um desejo. Toda essa questão do sujeito sair de um corpo físico e se tornar um sujeito de desejo é através dessa função materna que a gente cotidianamente chama de mãe, né? E eu acho que é muito importante que a gente reflita sobre o quão bonito e o quão rico é essa relação, e é essa relação que nos estruturou e que hoje nos permite que, embora nós sejamos seres faltantes, muitas vezes insatisfeitos, porque nós sempre seremos insatisfeitos,
uma vez que somos aí barrados pela castração simbólica, mas essas faltas é que nos permite o desejo, e tudo isso é possível através desse discurso, desse diálogo e dessas reflexões e dessas atitudes propostas pela função materna, que na verdade a gente chama aí de mãe, mas que é muito mais rico do que uma mãe biológica. É uma função materna que pode ser desempenhada pela mãe, mas também pode ser desempenhado por outras pessoas, e é essa relação da mãe com o bebê que permite que seja nomeado um terceiro, que a gente chama de lei simbólica, que permite que o sujeito perceba-se incompleto e que possa desejar através dessa incompletude, e são essas incompletudes que vão fazendo que nós tenhamos pessoas tão diferentes no mundo, com desejos tão diferentes e com habilidades tão bonitas, compondo um mundo tão diverso que a gente tem, com diferentes desejos e com diferentes realizações desses desejos. Eu acho que por isso é muito importante a gente refletir a importância da função materna, e quando a gente não está muito bem resolvido com essa função materna, que a gente possa, né, ter a coragem de nos propor um trabalho pessoal, como uma análise, como uma psicoterapia ou outro tipo de questão pessoal, que nos coloque mais aí em paz com essa questão, né? Porque muitas vezes essas relações mãe e filho são marcadas por muitos conflitos, né? Uma vez que, como eu disse, nós somos seres incompletos, insatisfeitos, mas nós temos que canalizar essa insatisfação para que ela se torne algo produtivo, algo do campo do desejo, e que possa ser bancado e que o sujeito possa se responsabilizar. E eu acho que é isso que eu quis propor nessa reflexão desse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana para todos e até mais.